Livro de Atos dos Apóstolos. Isso. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. E aproximando-se do dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa onde estava sentado. E viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. E em Jerusalém estava habitados judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam e perguntavam uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que ouvimos cada um a nossa própria língua nativa? Aleluia. Aqui a gente sabe que é a primeira vez que o Espírito Santo ali ele se manifesta, né? Entre povos e línguas. Quando a gente fala das coisas de Deus, a gente temos dois grupos. É o grupo dos que vão aceitar a palavra, vão se encher da sabedoria que é o Espírito Santo. E é o grupo que vão criticar, vão falar mal, vão ficar julgando as coisas do Espírito. Porque a gente aprende que as coisas de Deus para o mundo, ela é loucura. Ela não tem sentido até que você aprenda ou aceite ter os hábitos e os costumes do Espírito Santo. Então, quando eles estavam todos ali reunidos num só lugar, havia um propósito muito certo no coração de cada um. Era todos ali ser cheio do Espírito Santo, porque a comunhão ela atrai o coração de Deus. Quando você senta na mesa com a sua família, você pode ter a certeza de que os olhos de Deus estão flitados naquele ambiente. Quando você está unido num só propósito, as coisas dão mais certo, porque Deus ele se agrada da união. Deus não fez o homem para andar sozinho, mas você tem a certeza, a convicção que tudo que Deus faz é perfeito. Mas você tem a convicção que quando você tem a sabedoria de Deus, você aprende a lidar com essas pessoas. Porque pessoas não podem mudar quem você é, mas é a presença de Deus que está em você que transforma a vida de pessoas. E foi assim naquele dia, quando todos estavam reunidos naquele só lugar. Pedro era o pastor da igreja. E eles estavam o quê? A clamar ao Deus do céu. Eles tinham um propósito, eles tinham um desejo no coração de receber mais o quê? De Deus. Então, quando a gente está união, independente se é para falar de Deus, ou numa equipe, ou no trabalho, Deus ele ordena a bênção porque ele está vendo que todos estão caminhando a um só propósito. E esse é o propósito de Deus na terra com seus filhos. É para que todos possam receber a mente dele e todos caminhar num só foco. É governar a sua própria vida, é ajudar o seu próximo, é ter o amor de Jesus no coração, é seguir a paz com todos e ser cheio do Espírito Santo. Porque o mundo já é do maligno. E ele quer fazer da sua vida verdadeira angústia. E ele quer colocar esse sofrimento dentro do coração do homem. Ele quer corromper o coração do homem para que as coisas de Deus, o propósito de Deus não venha a se cumprir. E o homem andando disperso, andando no seu egoísmo, pensando só em você, olhando só para você, ele acaba o quê? Se distanciando do propósito de Deus. Então, quando Deus ele vê o homem unido e tendo a mente de um só propósito, você pode ter a certeza. Deus ele vai abençoar, porque foi para isso que ele nos criou,
para que nós possamos ter o amor de Jesus e saber sentar em qualquer ambiente e respeitar um ao outro, independente dos seus pensamentos. Porque Jesus sentou na mesa com Judas, mesmo sabendo que ele ia ser traído. E mesmo assim ele não rejeitou Judas. Mesmo sabendo que Pedro ia traí-lo. Mas ele sentou, ele teve sabedoria de Deus. E quando a gente fala ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é quando a gente vai buscar a mente de Deus. A gente vai ter os princípios da palavra e a gente vai aprender o porquê que eu estou aqui, o porquê que eu passo por isso. Mas quando você se enche do Espírito Santo, você tem a mente de Deus. E todos esses porquês, esses questionamentos dentro da sua mente, vai tendo o quê? A solução. Você vai tendo o direcionamento, porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. Você tem a mente do Criador dentro de você. Até nesses dias mais difíceis que a Bíblia nos ensina que a gente há de passar. Mas se nós tivermos a presença do Espírito Santo, você pode ter a certeza que não tem pessoas ruins, não tem ambientes ruins, não tem nada do mundo que vai corromper o Espírito que está dentro de você. E esse Espírito é um só. É o Espírito da verdade. É o Espírito da vida. É o Espírito Santo de Deus. E é por isso que a gente começa essa campanha aqui hoje. A ser unidos a um só propósito. Ser cheio do Espírito Santo. Esse é o foco. Você guardar os seus dias só para Ele. Ele vai te dar muita sabedoria. Ele vai te abençoar de uma maneira muito honrosa, muito especial. Todos os questionamentos da sua mente, todos os porquê e os pra quê, você pode ter certeza. Você tem na mente de Deus, você tem clareza de propósito. Você sabe o que fazer e como fazer. Porque Pedro, naquele tempo, os que só viam e ouviam, criticava, zombava. Tão loucos, tão embriagados. Mas quando eles entendem o propósito e começam a obedecer o Espírito Santo, a Bíblia diz que a primeira pregação de Pedro foram mais de 3.000 almas que se renderam aos pés de Jesus. Foram 3.000 almas que foram impactadas pelo Espírito Santo. Foram 3.000 almas que foram cheios de um só propósito que Deus determinou para o homem desde a criação do mundo. É que o homem possa ter a mente de Deus. E tudo que ele colocar as mãos, abençoado será. Às vezes a sua vida tem acontecido alguns imprevistos, mas eu quero te dizer que se você hoje aplicar o seu coração em buscar o Espírito Santo, a sua vida vai ser um testemunho. Você vai ser uma pessoa que vai ter bons resultados. Você vai ser uma pessoa que vai ser transformada não pelo mundo, mas sim pela glória de Deus. Porque quando a gente busca o reino de Deus, a gente aprende o que fazer e como fazer. Abra comigo, você que pode, a sua Bíblia no livro de Daniel. Livro de Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel, porém, propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse e não se contaminar. Ora, Daniel recebeu de Deus graça e a misericórdia diante do eunuco. Entenda bem. Versículo 11. Então disse Daniel ao guarda que o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias, experimentar, e peço aos teus servos 10 dias para fazer de nós a comer e beber legumes e tomar sua água. Essa passagem aqui é quando a gente decide não aceitar a imposição do mundo, mas a gente colocar o nosso coração em buscar a presença de Deus.
a gente vai ser livre de toda enroscada, de toda maledicência que o mundo tem colocado no nosso caminho. Porque quando a gente encontra o caminho da verdade, a gente quer ser livre do engano. E Daniel, ele conhecia o caminho da verdade. E quando ele propôs o seu coração a buscar e não se contaminar com as coisas do mundo, ele achou graça diante de Deus. Deus alcançou a ele a misericórdia, é o favor. O próprio Deus começou a ajudar a Daniel. Porque quando a gente reconhece, irmãos, o pecado, a gente reconhece o caos que o mundo tenta contra a nossa vida e a gente aplica o nosso coração em buscar a Deus, você pode ter a certeza que não tem enfermidade, não tem doença, não tem praga, não tem homem, não tem mulher, não tem macumba, não tem feitiço, não tem nada. Nada. Nada impede um homem que busca o coração de Deus. Não tem nada nesse mundo. Porque você está indo contra o mundo. A sua vida, ela começa a ter uma guerra. É a gente começar a buscar a Deus, parece que as coisas voltam tudo ao estágio zero. Vira um caos. Mas você pode ter certeza. Pode só parecer que está voltando a piorar a situação. Mas é a mão do Espírito Santo removendo o mal que tem tentado cegar você nesse século e está colocando tudo ao lugar porque você tem aplicado o seu desejo, o seu coração. Então que você possa ter essa sede, esse anseio em buscar mais o Espírito Santo, porque se você receber Ele, você vai prosperar, você vai realizar sonhos, você vai ter a mente de Deus, a sabedoria vai fluir dentro de você, porque Deus vai te dar aquilo que o mundo está rejeitando hoje. É a santificação, é a entrada com o Rei da Glória. Se Jesus voltar hoje, você vai ser salvo. Então, quando a gente aplica em unidade, em união, a gente está aqui junto, tenha certeza, irmãos. Você não está só simplesmente num canal aqui religioso, não, porque eu não sou religioso. Eu estou pregando para você a verdade de Jesus. É a verdade que tem dado certo há mais de 2000 anos. E vai dar certo na sua vida também. Em nome do Senhor Jesus. Entenda aqui, para mim ser breve. E a gente vai orar. A gente vai orar. Versículo 17. Ora, e quanto os jovens de Deus o conhecia a mente e a inteligência e toda a cultura e sabedoria. E Daniel tornou-se entendido em toda a visão e todos os sonhos, a fim dos dias e depois a quais o rei tinha dito que o trouxessem o chefe dos eunucos, e apresentou-se a ele, e Nabucodonosor, o rei, falou com eles, e entre todos eles não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Quando você tem a mente de Deus, quando você é uma pessoa cheia do Espírito Santo, todos reconhecem isto. Até quem não quer ver. Porque Daniel aplicou o seu coração em buscar a Deus. Ele determinou não se contaminar com o mundo. E literalmente, o próprio rei Nabucodonosor teve sensibilidade de observar que não havia homens como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Foram homens que se encheram do Espírito Santo. Então pega hoje esta palavra. Isto, se você for forte, firme, esses 24 dias, Deus vai te dar sabedoria. Deus vai abençoar a sua família. Deus vai honrar o seu trabalho. É que nem a Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. Foram 3 meses de bênção quando ela chegou. Mas você pode ter a certeza, não vai ser só 3 meses não. Vai ser a vida inteira. Você chegou aqui hoje, está chorando, está doente, está doendo, mas você pode ter a certeza, a gente vai se encher do Espírito Santo agora. A gente vai orar e Ele vai nos dar sabedoria, porque aonde a gente colocar as nossas mãos, eu tenho determinado aqui, abençoado será. Amém? Glória a Deus. Então você que pode, eu não quero tomar o tempo do seu domingo, quero que você curte a sua família, que você venha
almoçar, venha passear, porque isso é muito bom, é importante. A gente vai fazer uma oração aqui. Deixa eu só colocar um fundo. Isto. E a gente vai buscar a presença do Espírito Santo. Você que pode, coloca a mão no seu coração. Isto. Faça comigo a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, é o poder e a glória, hoje e amanhã e para todo sempre. Sim, meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui reunidos, Senhor, num só propósito. A ser, meu Pai, livre desse mundo e ser cheio do Teu Espírito Santo. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que sejam os Teus filhos, Pai, tocado com o Teu Espírito Santo nessa tarde, Senhor, nesse dia de hoje. O Senhor, meu Pai, estava com os seus olhos fitados naquele ambiente e estavam ali, meu Deus, 120 reunidos num só propósito. Aqui, meu Deus, nós estamos nesse grupo, reunidos também num só propósito. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha ordenar o Teu Espírito Santo sobre nós. Nós possamos, meu Pai, ser transformados pela Tua presença, que a sabedoria possa nos envolver e que aonde, meu Pai, a gente for, a gente possa ser, meu Pai, uma resposta para esse mundo. Nós possamos, meu Pai, em nome de Jesus, ser transbordado da sabedoria. Nós possamos ser cheios da Tua verdade, porque conhecereis a verdade vai libertar. E nós possamos ser livres da enfermidade, nós possamos ser livres de toda doença, de todo caos, de toda destruição que o mundo tem tentado contra a nossa vida. Porque a gente aqui estamos buscando o Teu Espírito Santo, estamos querendo receber mais a Tua mente e entender o propósito do que fazer e como fazer, Pai. Em nome de Jesus, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo. Venha, meu Deus, em nome de Jesus, como o Teu vento entrou naquele ambiente e o fogo, meu Pai, foram derramados sobre aqueles 120. Venha com o Teu fogo sobre nós e derrama, oh meu Deus, o Teu Espírito que é fogo consumidor e arranca o mal da nossa mente, do nosso corpo, e nós somos transformados pelo Teu Espírito Santo. Somos transformados pela verdade do céu. Oh meu Deus, em nome de Jesus, quebra toda acusação das trevas, toda obra que o diabo tem tentado nos afastar da Tua presença. Desfaça agora, meu Deus, em nome de Jesus, a inveja, o feitiço, o mal, a incredulidade, a dureza do entendimento. Mas que nós possamos saber que Teu é o reino, é o poder e a glória, e nenhum mal é maior do que a Tua presença, Pai. Aleluia, glória a Deus. Você que pode, agradece a Ele agora pela essa presença, agradece Ele pela vida, agradece Ele pelo livramento, agradece Ele pela bênção que Ele já te deu, agradeça. Isso, obrigado Espírito Santo, obrigado Jesus, obrigado meu Deus. Isso, agradece Ele. Ele está aí com você, minha amiga e meu amigo. Ele te enche hoje, Ele vai fazer da sua vida o verdadeiro testemunho. Você que pode, repete comigo essas palavras. Fala assim, ó, Espírito Santo, Espírito Santo, isto. Eu abro o meu coração e pode entrar. Remove tudo que tem roubado o teu espaço, mas me encha da tua sabedoria e da tua verdade. E você que crê, diga amém, diga assim seja. Isto, hoje o Espírito Santo, Ele achou o verdadeiro lugar e Ele entrou hoje na sua vida. Isso, recebe, tenha certeza. Tenha certeza que hoje você vai ter sabedoria. Você vai ter dias de muita experiência com Deus, porque a sabedoria encontrou a casa certa e ela entrou. E nada vai ser igual como antes. Amém? Vamos fazer comigo
a oração mais poderosa do mundo. É a oração do Salmo 23. Então você que pode, repete comigo, ou se não, repete em espírito. Isto. Essa daqui é infalível. Igual essa não tem igual. Oremos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, conduz-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém? Que a bênção de Deus te acompanhe. Que aonde você colocar as suas mãos, abençoado será. Que a tua semana seja de caminhos abertos e livre de todo impedimento. E que aonde você for, a sabedoria te acompanhe. E que você venha realizar todos os seus sonhos em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você. Quero te lembrar, já deixa aí já no seu reloginho de oração, às 17h49 eu volto aqui, para a gente fazer a segunda oração do dia e já se organiza. Às 21h49 a gente faz a última oração. Amém? Que Deus abençoe você e que seu domingo seja uma bênção em nome de Jesus. Até!